Graça e paz, povo lindo, pastor José de Oliveira, direto aqui da área do Guerreiro, isso mesmo, hoje eu estou aqui em casa, a live está sendo transmitida com microfone, então eu gostaria de saber como é que está chegando aí o nosso áudio, né? Hoje, ó, estou com o microfonezinho aqui, e eu gostaria de saber como é que está chegando aí o áudio. Ok? Quem já está conosco aí ao vivo nesta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025, tá? Você deve saber quem está conosco aí ao vivo. Tá? Já está me falando aí como é que está chegando aí o áudio, né? Coloquei um fundinho musical aí, espero que não dê direitos autorais, né? É, né? Pastor Alija aqui, juntamente conosco aqui na área do Guerreiro. E quem vem com a gente aí. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem. É uma reprise de uma mensagem. Na verdade, o Facebook, depois de um mês, eles removem, né? Obrigado, Regi. Ó, Gitó, microfone aqui, ó. Depois de um mês, o Facebook remove os vídeos, né? E teve muito. E esse vídeo, essa mensagem que eu trouxe, ela teve mais de 2.000 visualizações. O tema dessa mensagem é Síndrome de Lúcifer. Depois eu vou estar salvando ela, vou estar salvando o vídeo, colocando lá no YouTube também, né? Porque as pessoas pedem depois, as pessoas falam assim, pastor, e aquela mensagem assim, 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 assim. E o Facebook, ele exclui a mensagem, tá? E hoje eu gostaria de fazer com os irmãos aí, então, uma reprise dessa mensagem, Síndrome de Lúcifer. Por que se fala Síndrome de Lúcifer? Porque Lúcifer foi aquele camarada que ele saiu, ele se rebeliou, e ele convenceu uma terça parte e junto com ele. Se fala síndrome de Lúcifer, aquelas pessoas que eles têm a mania de sair e não aceitar ir sozinho, né? Na cabeça deles, eles têm que sair e tem que deixar a igreja que saiu vazia. Tô saindo e sem eu aqui, sem a minha pessoa aqui, essa igreja não prospera, essa igreja não cresce, essa igreja vai ficar vazia. E o desejo do coração das pessoas é isso, né? Que a igreja fique vazia. Então, eles saem e eles acham que eles têm que levar uma terça parte com ele. Ô, Silmara, diz aí pra mim, como é que tá o áudio? Aline, tudo bem, Aline? Como é que tá o áudio? Fala pra mim como é que tá o áudio. Diz aí. E então eu gostaria nesta tarde de quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025, às 13 horas e 8 minutos, de estar aí reprisando então essa mensagem para você, tá? Por que fala síndrome de Lúcifer? Porque ele foi o camarada que ele tinha tudo lá no céu, ele tinha tudo, ele era poderoso lá no céu, né? Deixa eu ler um texto para vocês que está em Isaías 14, do versículo 12 até o 14, que vai falar mais ou menos assim, ó. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer foi um querubim que Deus criou, e Deus deu tudo para ele. Deus deu tudo para ele, Deus deu formosura para ele, Deus deu autoridade para ele, Deus deu tudo que ele precisava. Vamos falar mais ou menos assim, se não fosse a Trindade no céu, se fosse um quarteto, né? Se fosse o poder de 4, Lúcifer seria Pai, Filho e Espírito Santo e Lúcifer. Seria mais ou menos isso. Só que Lúcifer, gente, como muitas pessoas
A Bíblia vai falar que a iniquidade entrou no coração dele. E Lúcifer, ele não falou que ele queria ser igual a Deus, ele falou que ele faria o trono dele acima de Deus. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria se apresentar mais do que Deus. Mas o que foi que aconteceu com essa criatura que Deus criou? Que Deus deu toda a autoridade para ele? Primeiro ele começou a se sentir grande. É triste quando a pessoa começa a se sentir grande. Muitas vezes olha para o líder e fala assim, mas eu tenho mais capacidade do que ela. Eu tenho mais capacidade que o pastor. O pastor não fez faculdade, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. Eu tenho mais do que ele para dar. E Lúcifer começa a olhar, né? E vamos falar mais ou menos assim, gente. Uma das coisas terríveis que pode acontecer são os elogios. Lá em Ezequiel 28:7, daqui a pouco nós vamos ler o texto todinho, fala assim, e elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. E Lúcifer, quando ele passava, os outros anjos, os querubins, todos eles, vamos falar assim, eles reverenciavam Lúcifer. E com certeza Lúcifer era muito elogiado. Nossa, como você é bonito, como você não sei o quê, como você canta bem, como você é lindo, como você... Porque ele não tinha jeito, gente, ele era muito formoso, ele chamava atenção. E por causa disso ele começou a ficar orgulhoso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o pastor não te solta para pregar, né? Mas você prega tanto, você prega tão bem. Você ensina tão bem, você canta tão bem, você tão bem isso, você tão bem aquilo. Nossa, você tem tão pouco espaço na igreja, né? E você canta tanto, nossa, aquela mensagem que você pregou arrebentou tudo, não sei o quê. É o Thor, cachorro do vizinho. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um lugar com acústica, né? Para não entrar som. É o pastor alemão aqui do vizinho. Vamos orar por ele, para Deus abençoar esse cachorro. Então o que aconteceu? Ele começou a se corromper, ele começou a se sentir grande. Muitas vezes a pessoa começa a se sentir grande e ele começa a achar que a igreja, que o lugar que ele está, é pequeno para ele. Sabe, eu tenho a mesma capacidade que o pastor e muitas vezes coloca no coração que tem até mais. Mas eu prego tanto quanto ele, eu canto tanto quanto ele, nossa, eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, eu isso, eu não sei o que, eu faço, eu aconteço, deixa eu tirar o som. Né? E isso contamina o coração da pessoa. Vamos falar da pessoa. E Lúcifer começou a ser contaminado desse jeito, gente. Ele começou a ser contaminado. E Ezequiel vai falar assim que ele esteve no Éden. Tu que eras querubim ungido, Ezequiel 28:14. E te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, no meio das pedras afogueadas andava. Ou seja, ele era poderoso. Qual o problema, gente, de muitos seres? Vamos falar seres. Eles acham que o que ele tem é pouco. Acha que o que ele faz é pouco. Acha que pode fazer mais, que a capacidade dele é muito grande, né? E o texto vai falar que ele andava no meio das pedras afogueadas, ou seja, ele tinha poder. Ele tinha poder, mas ele achava que era pouco. Ezequiel 28:15 vai falar assim, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que achou iniquidade em ti. A maldade, gente, começou a entrar no coração. Ele começou a pensar assim, não, eu vou crescer, eu vou isso. E só que na cabeça dele, gente, a maioria dos anjos iriam acompanhar ele. Tudo acontece quando você coloca um líder de alguma coisa na frente de um trabalho da igreja, e ele acha que ele é o dono daquilo. Ele acha que porque ele montou um grupo de evangelismo com 40 pessoas, né? Ele acha que já pode montar uma igreja com aquelas 40 pessoas.
Ele já acha que aquelas 40 pessoas pertencem a ele, né? Muitas vezes você coloca no discipulado, fala em discipulado, um abraço aí para o Carlos Varelo, para a Aline também, que são os cabra forte aí do discipulado da The Refúgio. Deus abençoe vocês. Dezembro o nosso discipulado volta, tá bom, gente? E a pessoa começa a achar assim, não, fulano tá comigo, fulano não sei o que, fulano já falou para mim que posso contar com ele. Olha o espírito de Lúcifer entrando. Olha o espírito de Lúcifer entrando. Né? Você viu, eu montei um grupo com 5, hoje eu tô com 40. 40 no meu grupo. Quando eu faço café, quando eu faço chá, tá todo mundo lá. E eles já falaram para mim que eu posso contar com eles. Lúcifer, Deus não fez os anjos, gente, robotizado. Deus deu livre arbítrio para os anjos. E por quê? Por causa desse livre arbítrio, Lúcifer se arrebentou. No versículo 16 fala assim, na multiplicação do seu comércio encheram o teu território de violência. Ou seja, ele tinha habilidade para conversar. Ele tinha habilidade para negociar. Lúcifer, ele não iria achar defeito em Deus. Como Lúcifer, ele não tinha como achar defeito em Deus, porque Deus é perfeito. Ele começou a trazer para os anjos que ele ia fazer coisas maiores do que Deus, melhores do que Deus. Que ele poderia ser um líder melhor do que Deus. Melhor do que Deus. Na multiplicação, né? Porque muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa para você. Rebelião não nasce de hoje para amanhã. É coisa que vem acontecendo. É uma ligação. Você viu que o pastor pregou? Você viu que não sei o quê? Você viu que a líder Silmara colocou lá no grupo? Você viu que não sei o quê? E é coisa que vem acontecendo, é coisa que vai devagar, é coisa que, sabe, e tal. Até que a pessoa se sente forte. Até que se sente forte, né? Aí conversa com um, conversa com outro. Vem orar na minha casa, vem jantar comigo, vem comer um churrasco aqui, vem fazer não sei o quê, vem. E vai ganhando. Um pastor amigo meu, muito amigo meu, mais velho que eu, com muita experiência, né? Me chamou para conversar. E ele trouxe para mim uma situação, gente, que foi terrível. Um certo evangelista resolveu ir lá congregar com ele. Primeiro é assim, tá, gente? A pessoa sempre chega arrebentado, tá bom? A pessoa sempre chega arrebentado, com problema de família, com problema não sei o quê. E ele abraçou esse evangelista, abraçou a família. E esse evangelista ele era uma pessoa mais ou menos, né, abastada. Tinha uma casa boa, um terraço bom igual aqui. E esse evangelista, ele começou a levar os irmãos para a casa dele para comer um churrasco, para almoçar. E camarada carismático, né, gente? O problema é esse, né? O problema é quando a pessoa é carismática, né? E levou esse camarada começou a levar os obreiros para a casa dele. E depois de 2 anos saiu a eleição para presidente do ministério. Esse pastor que é amigo meu, ele começou a igreja igual nós começamos. Aluguel, depois comprou um terreno, construiu uma igreja, aí depois abriu mais 2. E o tempo foi passando. Aí depois de 2 anos teve a eleição para presidente do ministério. Como já era de costume deles, como não aparece ninguém para disputar, coloca lá na ata que não houve ninguém se manifestou em disputar a presidência. Então o pastor continua sendo o pastor presidente. E assim o pastor que é amigo meu, um abraço para ele vai assistir essa live, ele vai saber que é ele, eu não posso falar o nome dele. Esse pastor, ele fez a eleição. Aí no dia da eleição, uns dias antes da eleição, ele comunicou que ia ter a eleição. Se tinha algum obreiro disposto a disputar a eleição com ele, esse evangelista levantou a mão e falou assim: pastor, eu gostaria de disputar a presidência do ministério. 2 anos só. Mas
existe uma coisa chamada estatuto. No estatuto dizia que qualquer obreiro sendo ministro, ou seja, evangelista ou pastor, né, que já tivesse sido recebido há mais de 2 anos, poderia disputar a eleição. Então esse evangelista com o estatuto da igreja na mão, falou, não, estou 2 anos e pouquinho, então pelo estatuto aqui eu posso disputar e eu gostaria de disputar com o senhor. Só que esse evangelista, antes disso, nesses 2 anos, ele já vinha trabalhando na cabeça dos obreiros, já vinha semeando na cabeça dos obreiros, olha, eu tenho uma proposta assim, se fosse eu, 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 se fosse eu o ministério ia estar assim, se fosse eu ia estar assim, se fosse eu ia fazer isso. E ele cozinhou a cabeça dos obreiros. Então o que aconteceu? Quando chegou a eleição, ele falou, não, eu quero disputar, sábado que vem eu vou estar aqui e eu quero disputar, eu quero disputar. O pastor deu risada e falou assim, ah tá, ele vai tomar um banho. Gente, é o seguinte, esse pastor, quando fez a eleição, não tinha chegado nem o irmão dele, nem o sobrinho, que também eram 2 pastores, o irmão dele e o sobrinho dele. Estavam viajando. E foi a eleição, teve a eleição, e voto aqui, voto ali, voto aqui. Gente, obreiros, que ele formou. Vamos dar um exemplo assim, tipo o Carlos Henrique lá da nossa igreja, né, que está comigo desde de criança. Obreiros que ele formou, votaram no outro cara. Votaram nele. E esse camarada estava ganhando a eleição dele por um voto. Um voto. Foi quando ele viu que ia perder tudo que ele construiu com um camarada que tinha acabado de chegar, ele colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, foi eu que comprei o terreno, foi eu que construí, foi eu que sofri, agora esse camarada vai chegar aqui e vai levar tudo que eu construí em 2 anos. Paz Anderson, fiquei te esperando, hein? Fiquei te esperando lá e você não apareceu. Mas tudo bem, depois a gente conversa. Vamos conversar aqui não. Aí o irmão dele e o sobrinho chega de repente com mala, tudo suado, os dois. E o irmão dele fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou votar. Aí os 2 votaram nele e ele ganhou por um voto. Esse pastor ele ficou tão desolado, tão triste com o que aconteceu, que ele chamou os obreiros que tinham votado no outro e falou assim, olha, eu vou dar carta para vocês vão embora porque acabou a confiança. Eu não confio mais em vocês. Aí tem aquele negócio de pedir perdão. Oh, meu pastor, me perdoa. Meu pastor falou, não, acabou, não tem mais confiança, não confio mais. Gente, com 2 anos só, 2 anos no ministério, aquele sujeito quase que levou dele, quase que tirou dele tudo que ele tinha construído. Por quê? Por conversa aqui, conversa ali, conversa não sei o que, viu? Ele já está com a idade não sei o que, viu? Ele não está mais pregando assim, ah, se fosse eu ia comprar um carro para a igreja, se fosse eu, e come churrasco com um, come churrasco com o outro, leva o outro para comer não sei aonde. Ele comprou metade dos obreiros, gente. O que você acha disso? Escreve aí para mim, quem está aí comigo? Vem aí comigo, escreve aí o que você acha disso. O que você acha disso? Moral da história, Lúcifer ele fez isso. Quando fala na multiplicação do seu comércio, fala que ele conversava, ele comprou, ele seduziu, ele fez. E na cabeça de Lúcifer, gente, ele não ia carregar 1/3 parte. Na cabeça de Lúcifer, ele ia levar todo mundo. Lúcifer levou 1/3 parte. Mas na cabeça, misericórdia, Senhor, já pensou tudo que eu construí? Uma pessoa com 2 anos com a gente lá, carrega. Isso é a síndrome de Lúcifer, gente. Quem tem síndrome de Lúcifer ele nunca aceita sair sozinho. Ele vai sair, mas ele vai querer carregar uma parte com ele, vai querer carregar alguém com ele.
E aí, minha irmã, a paz do Senhor, minha irmã Joelita. Ela se apresenta como Samara, viu, gente? O nome dela é Joelita, tá? E quem tem síndrome de Lúcifer, gente, ele não aceita sair sozinho. Ele quer levar o povo junto com ele. Sabe, em vez de ele sair e ir lá para outra igreja, lá para herdeiros de Cristo, né? Firmes na promessa, ele vai para lá, ele vai começar uma vida nova lá, ele vai ser feliz lá, vai estar contente lá, vai estar, não, mas ele não, ele vai pegar o telefone, ele vai ligar, e ele vai falar, não, vem congregar com a gente aqui, porque a nossa igreja tem grupo de louvor, a nossa igreja tem aquilo, a nossa igreja tem aquilo, não, porque a intenção dele, gente, é ele sair e ver o ministério que ele está saindo vazio. Essa é a intenção dele. É sair e ver o ministério vazio, é ver o pastor, sabe aquele pastor, o pastor que abraçou, o pastor que restaurou, o pastor que deu oportunidade, o pastor que foi atrás dele, o pastor que quando ele chegou ele estava arrebentado, o casamento arrebentado, tudo arrebentado. O prazer dele agora, gente, é ver aquele pastor destruído, cabisbaixo, sem ministério. Por quê? Porque ele vai arrastar todo mundo junto com ele. Síndrome de Lúcifer, é isso. Síndrome de Lúcifer. Deixa eu abrir aqui, Silmara, porque aqui no celular eu praticamente não consigo enxergar. Pastor, tá chegando tarde, tá, Anderson? Depois nós conversamos, Anderson. Tá? Um reino dividido. E é isso aí. Pastorzão, amigo meu, quase perde o ministério. Por quê? Porque a pessoa quando sai, vai, gente, vai ser abençoado lá no outro ministério, começa a trabalhar lá, abraça o outro pastor lá. Esquece o ministério que você saiu. O ministério que você saiu foi o ministério que quando você saiu te abraçou sua família, te ajudou, né? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas o pastor ajuda, né? Tá desempregado, o pastor ajuda, tá passando não sei o que, o pastor ajuda, tá? Aí depois quando sai destilando veneno, né? Falando mal do pastor, falando mal do ministério, querendo destruir o ministério que ele saiu, né? Síndrome de Lúcifer, minha irmã, é quando a pessoa sai e quer carregar uma terça parte junto com ele. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse 12, versículo 4, a parte A do versículo, que ele carregou uma terça parte junto com ele. Mas o que acontece, gente? Diz para mim assim, o que acontece com uma pessoa que você abraça, que você ajuda a família, que você, né? Você tira tempo da sua vida, você tira tempo da sua família. O tempo que você tinha com a sua família, você tira para estar ajudando, para abraçar, para ajudar, para restaurar. Muitos chegam com o casamento destruído, né? E você abraça, e você restaura, você dá oportunidade. Mas lá na frente essa pessoa fala assim, não, eu não quero mais trabalhar com ele, eu não gosto disso. Eu não quero trabalhar com esse negão. Esse negão é muito metido, esse negão isso, esse negão aquilo, né? Eu vou falar para você o que acontece, está lá em Lucas. Quando Judas trai, porque isso é uma traição. Quando Judas trai Jesus, o escritor Lucas escreve assim no versículo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Satanás entrou em Judas. O demônio entrou nele. E a partir da hora que o demônio entrou nele, o desejo do coração dele era trair Jesus. Foi trair Jesus. E essas pessoas, gente, quando trai, é o diabo que entra nela. É o diabo que coloca o desejo no coração dela de sair. E eu vou levar uma terça parte comigo. Porque o sentimento que Satanás tinha no coração, ou tem no coração, o sentimento que Lúcifer tem no coração, ele coloca esse mesmo sentimento no coração do ser humano. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe as tuas finanças,
Opa, desculpa, só um minutinho. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que precisa ouvir essa live, principalmente aqueles que têm a síndrome de Lúcifer ou aqueles que acompanham quem tem síndrome de Lúcifer. Porque quando Lúcifer foi expulso, a terça parte foi junto com ele. A terça parte foi mandada embora junto com ele. E tem muita gente sendo amaldiçoada, tem muito crente sendo amaldiçoado, porque está acompanhando pessoas com síndrome de Lúcifer. Então você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Fechou? Hoje nós temos a Quinta Chamas lá na nossa igreja. Estamos recebendo o pastor Fagner Fonseca do Ministério Amai lá no Tatuapé. Faz parte dessa turma nova de pregadores que está chegando aí. Então que Deus abençoe vocês. Povo da Refúgio, até a noite, se Deus quiser. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Minha irmã, um abraço para você. Um abraço para o Alex. Um abraço para todas as pessoas que nos ouviram aí. E compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus Pai, essa tarde estamos na Tua presença. Que todas as pessoas que estiveram conosco sejam abençoadas. Que todos aqueles que ainda vão assistir sejam abençoados. Que eles compartilhem com o máximo de pessoas que eles conseguirem. Deus Santo, eu te louvo, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, direto lá da The Refúgio, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.